Bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com meu maridão. Opa! Com essa coisa linda, né? E o outfit de hoje é o quê? Gente, o outfit de hoje foi o seguinte, eu escolhi... É o bolo da noiva. Aí minha irmã falou assim, um dia tu vai de menino, de terno, outro dia tu vai de madrinha de casamento. Quase que eu troquei, mas não desisti. Eu não me deixei Não, tá cair. usada, tá valendo, é isso que conta. Bem-vindo, amor. Obrigado. Nós temos dois convidados hoje aqui. Eu ouso dizer que é um dos caras mais famosos, fica até feio falando dos caras, né? Um dos homens, deixa o carioca de lado, Andresa, um dos homens mais famosos no mundo brasileiro com relação à nossa igreja. E eu vou extrair tudo que eu puder, todo o conhecimento desse casal tão poderoso. Mas antes da gente ir para o nosso casal, nós gostaríamos de agradecer aos nossos dois patrocinadores, Royce & Torque, que abençoa a nossa vida com esse estúdio aqui. É uma oficina mecânica maravilhosa aqui em Utah e que nos cede esse espaço que a gente só tem a agradecer. E quanto mais clientes chegam para eles, mais abençoados eles têm sido. E também ao Nosso Insurance, que é a empresa, uma corretora de seguros aqui, seguro de vida, de saúde, de carro comercial, que também tem sido nossa parceira nesses últimos meses. Muito obrigada a esses dois patrocinadores. Mais alguma coisa, Tiagão? Pronto para começar. Tô doido para começar os assuntos, para a gente falar com nossos convidados, que sejam muito bem-vindos aqui. E hoje eu vou ficar bem quietinho, eu prometo. Eu vou Será só ouvir, que ela vai Senhor. conseguir, pessoal? Eu vou só ouvir. Bem-vindos, casal Araújo. Obrigada. Fernando e Cidinha. É assim mesmo, é Cidinha? Porque seu irmão me mandou esse nome assim. É Maria Aparecida, eu prefiro Cidinha. Cidinha. Gente, muito obrigada Nós estamos honrados de estar aqui com vocês. por aceitarem esse convite. A gente queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, da história de vocês, como vocês se conheceram, chamados que eu sei que vocês já tiveram. Ontem a gente estava num serão maravilhoso com vocês. Tinha um monte de missionários lá de vocês, foi incrível. Essa tem sido uma jornada maravilhosa. E estamos muito felizes em estar com vocês aqui. Eu primeiro não sabia que eu era famoso, Você é muito famoso. não é? E já conheci você agora, mas já conhecia o Abel. Só Tiago. quero chamar o Tiago de Abel, né? O pai dele foi um grande amigo. Crescemos juntos na igreja, basicamente. Foi um grande líder. E eu tenho muito amor e respeito e saudade do seu Lebaron, Lebaron, obrigado. o Abel. Uma lenda. Como dizíamos lá, sempre, Abel Leite da Rocha é a única rocha que dava leite, É né? isso aí. Que tirava o leite da rocha, né? Ele era um homem extraordinário. Bem, meu nome é Fernando Araújo. Essa é a garota dos meus sonhos, Olha aí. Cidinha Araújo. Ela me conquistou no dia que ela foi batizada. Tinha 13 anos. Não vou falar alto isso. Eu assisti o batismo dela. Eu já era membro da igreja, ela se batizou na praia. E no dia que ela estava sendo confirmada, sentada numa jangada na praia, sendo confirmada membro da igreja. Então, nesse dia, eu olhei para ela assim e falei, mas que garota interessante. E daquele dia em diante, ela me enfeitiçou. E crescemos juntos na igreja, né? Eu e ela. Tivemos o privilégio de crescermos juntos, participar de organizações que vocês, jovens, nunca participaram, que era a AMM, Associação dos Melhoramentos Mútuos. Que era Assim que chamava o SAM, o JAS, que existe hoje, era a AMM. Então, passamos juntos desde de jovens. Uma curiosidade, eu digo que ela é a garota dos meus sonhos porque eu, quando cheguei aos 19 anos de idade, e na igreja, todos os jovens vão para a missão. Mas eu sou lá de Fortaleza. Naquela época era um raminho. Ramo da Missão Rio de Janeiro. Missão Rio de Janeiro. Né?
Então, quando eu tinha 19 anos, eu me animei para fazer a missão, mas o meu líder da época disse que missão era para americano e não foi para frente o meu chamado. E um dia, um ano e pouco depois, estávamos numa mutual e tínhamos uma brincadeira que não sei nem se existe hoje ainda, que era o jogo da verdade. Tem, opa. Né? Então, a gente ficava sentado num círculo e colocávamos uma garrafa no centro e girava a garrafa. Quando a garrafa parava apontada para alguém, então eram feitas perguntas para aquelas pessoas e elas tinham que falar a verdade. E aí caiu para ela e perguntaram para ela, com que tipo de rapaz você vai casar? E ela falou, um ex-missionário. Eu falei, me lasquei. Vai ser um E americano agora? O que eu que ela vai faço? casar? Não. Que isso? Me lasquei. Eu não era missionário. Aí eu falei, rapaz, agora tem que ir para a missão. Aí você voltou no presidente do ramo. Aí voltamos para cima do presidente Ramos e preparamos os papéis. Aí eu fui para a missão, já Legal. com 21 anos de idade. Né? E aí, durante a missão, trocamos um ou outro. Nunca namoramos como jovens, trocamos algumas cartinhas. Sim, mas como amigos, né? Né? Apoiar os E aí, missionários. quando voltei da missão, e aí você falou para contar uma história interessante, Aham. mas na frente nós vamos contar então esse encontro aí, porque foi diferente de todas as coisas. Mas voltei da missão, ela se viu em muitos chamados da igreja, Sim. primária, moça, Todas as organizações, sociedade de louvor, presidência, conselheiro, eu trabalhei. tanto de ala como de estaca. Eu Né? sou da igreja há mais de 50 anos, tem que ser, né? Tem oportunidade para servir, né? Ela serviu. E assim que retornei da missão, eu fui, como solteiro, fui chamado para ser um presidente de ramo em Fortaleza. Em seguida, foi formado um distrito, eu fui chamado conselheiro do distrito. Em seguida, foi criada a primeira estaca, eu fui conselheiro. A estaca dividiu um ano depois que foi criada, um ano e meio. Eu fui chamado presidente da nova estaca. Ao final, nem cheguei ao final do meu chamado, eu servi só por 8 anos como presidente de estaca e fui chamado presidente de missão Muito jovem, né? aos 35 anos. E eu tinha 31. E em Portugal. Em Em Portugal. outro país. Ela tinha 31 e eu 35. Como foi quando você recebeu esse chamado? Isso foi uma história à parte. Eu sempre quis fazer uma missão como presidente. Posso contar essa? Sim, pode. Quando ele me pediu em namoro, ele já disse, prepare. Ele já pediu em namoro, pedindo casamento. Foi assim meio... Uma coisa só. Já foi um pacote. Ele montou um pacote e entregou. já esse, conhecia há vai. muitos anos, né? Ele disse... Aí um dia a gente conversando, ele disse, prepara que você vai ser esposo do presidente de missão. Como assim? Naquela época, um ramo em Fortaleza, era como se fosse uma autoridade geral. Então eu falava, tá certo, vai ficar pensando em mim. Tá bom, que bom. Mas ele foi mesmo, 11 anos depois que ele chegou da missão. 11 anos depois que eu terminei como missionário, eu fui chamado para presidente de missão. E esse chamado foi muito interessante porque era janeiro, eu estava viajando, eu estava em Manaus, eu trabalhava com o sistema educacional da igreja, e eu estava em Manaus para uma formatura lá do Seminário Instituto em Manaus, em 1991. E eu estava durante a formatura dos jovens, o Espírito foi muito forte, disse assim, você vai para a missão este ano. Que coisa. Incrível. E terminou a formatura, era domingo, na segunda-feira, eu só ia embora na terça-feira. Aí eu fui lá no centro de Manaus, naquela época era a Zona Franca lá, né? Aí eu comprei um relógio, comprei Depois que Fortaleza comprou comprei um terno, guardei tudo. Falei, não vou usar, isso aqui é para quando eu for presidente de missão. E ela falou, cuidado. Eu fiquei Meu preocupada marido tá dele ficando se, maluco. na verdade, só está se iludindo, né? Porque ele queria tanto. Mas aí chegou, normalmente os presidentes de missões naquela época eram chamados entre setembro e janeiro, né? Para se vir e sair em julho. Quando foi em janeiro terminou, nada aconteceu. Fevereiro acabou, nada aconteceu. Março, nada aconteceu. E o terno lá.
abril e tudo guardado. Nada, Maio. maio, nada, junho, 15 de junho, nada aconteceu ainda. Os presidentes de missão já iam começar em julho, dia 1º, né? Treinamento. E eu me lembro que eu cheguei em casa à noite um dia e, final de um jejum, eu disse, senhor, eu fui enganado? Era o meu desejo apenas, É, não era Não a foi tua a tua vontade? vontade? E eu me lembro que naquela noite eu chorei muito, porque eu achei que eu tinha me iludido, né? Mas tudo bem. Dia seguinte saí para trabalhar normal como faço. E ao final do trabalho à noite tive uma reunião na estaca. Fui fazer umas visitas de alguns membros. Quando retornei em casa por volta das 10 da noite, ela disse, olha, tem um recado aí para você ligar para o presidente da área Brasil. Que na época era Christensen. Joey J. Christensen. E eu liguei para ele. Eu falei, tá 10h30 da noite, né? Eu vou ligar, mas tinha ordem para ligar, liguei. Eu pedi que eu queria falar comigo. Queria. E ele disse, o que você vai fazer amanhã? Isso era sexta-feira à noite. Eu falei, nada. Não, era quinta-feira à noite. Eu falei, normal, vou trabalhar. Você pode ir até Brasília para se encontrar comigo? Tá bom, Ele posso? falou, Traga sua esposa. Tá ficando mais estranho agora. Mas isso Eu tô me iludindo, hein? Eu falei, vamos me desobrigar lá em Brasília. ele era Ou um vamos destaca, né? excomungar lá em Brasília. Excomungar Né? por quê? Eu sei lá. E aí fiquei mais confuso. E, bom, saí de casa, que era 11 horas da noite já, fui até o aeroporto, comprei uma passagem para mim e para ela, para o dia seguinte, às 6 horas da manhã para Brasília. E ele falou, quando você tiver a passagem em mãos, diga-me que horário você vai chegar em Brasília. Eu voltei, já era quase meia-noite, liguei para ele, presidente Cristian, desculpe o horário, mas não, eu estou aguardando sua ligação. Eu comprei a passagem, eu vou sair amanhã, daqui às 5h50 da manhã, chego aí às 10 horas em Brasília. Aí ele foi e disse, eu falei, presidente, o senhor, eu entendi bem, é para levar minha esposa? Ele falou, se você não trouxer ela, não precisa vir. Ah, rapaz, olha aí, ó. Né? Mas fomos. Chegamos Detalhe, lá. Ele não dormiu a noite toda. É lógico, eu não vou dormir. Eu dormi tranquilo. Eu acho que a calma da relação é Cidinha, viu? É, Cidinha centrada. ela é a paz. Ela é a Eu paz. sou calma até demais. Ele é mais amoroso. Bom, pegamos o avião, fomos para Brasília. Chegamos em Brasília. Tinha um missionário lá no aeroporto, da Missão Brasília, com a plaquinha Presidente Araújo. Eu saí, o Helder me esperando e falou, precisa ficar aqui e aguardar um pouco mais, que o presidente Joey J. Christensen, que era o presidente da área do Brasil, vai chegar daqui meia hora e nós vamos esperar por ele também. Então, esperamos, o avião dele chegou, então fomos para o carro, entramos na van da missão lá e fomos em direção à capela. No caminho eu falei, Helder Christensen, eu quero que o senhor saiba que eu não dormi essa noite. O que Me está dá uma acontecendo? palhinha, qualquer coisa. O que está acontecendo aqui, né? Eu não dormi. Aí ele falou assim, Gente, eu dormi muito bem. Ele falou. Aí a Cidinha do lado, eu também. Fiquei quieta, mas eu dormi bem. É. E, bom, fomos para a capela, ficamos lá e ele só falou nada conosco. Só enrolou, perguntas gerais, não falava nada. E minha agonia era maior ainda. Ele te entrevistou. Ele estava esperando um horário, porque o jet lag para os Estados Unidos, ele estava esperando um determinado horário para falar aqui com os Estados Unidos. Por volta das 3h30 da tarde, ele falou, ok, agora eu vou falar com você. A irmã pode esperar lá fora um pouco? E ela saiu da sala, foi para o corredor da capela, me sentei, ele olhou para mim e disse assim, você tem uma recomendação para o templo? Eu falei, tenho, presidente. Eu posso vê-la? Sim, pode. Eu peguei a recomendação, mostrei para ele e falou, você está digno dela? Eu falei, estou, presidente. Obrigado, pode sair e chamar sua esposa. Só isso. Só, nada mais.
E aí você tava como? Porque eu já ia estar assim, caindo. Não, eu estava perdido. Eu falei, o que é que eu fiz de errado? E Cidinha, paz. Tranquila. Mas ela entra na sala e fica 40 minutos com ele. Ah, não. O chamado então é pra Cidinha. E É eu porque eles têm fiquei que averiguar a esposa. E mas eu fiquei você- angustiado, marido né? Pode mentir, mas mulher não. angustiado. Depois de 40 minutos, ele abre a porta e diz, entre. Eu entrei, sentamos numa mesa grande, sentamos lá. E ele disse assim, vamos aguardar um pouco. Vamos receber uma ligação daqui a pouco. Esperamos mais uma meia hora, o telefone tocou, atendeu, um speakerphone na mesa, era hora de Scott. Presidente Araújo, tudo bem? Como é que o senhor está? Está bem? Tá. Mas sem falar nada. E eu estou bem, tá. Ele conversou com a Ana Christian. Nós estamos muito ocupados aqui agora, não vamos poder falar com vocês ainda. Não é possível. Vocês podem aguardar até às 18 horas? Isso já era o quê? Umas 5 horas da tarde? Aguardamos, ficamos lá. E eu, uma pilha. E Elder Chris, nada de falar. Não, ele não nada. dava uma pista de nada. E pra você, ele falou alguma coisa ou nada? Não, só perguntou como era o nosso relacionamento, sobre a família, sobre se ele fosse chamado para se apoiaria em todos os chamados. Eu disse que sim. Essas Nessa coisas. época, só para trazer Foi para a isso. gente uma história Eu me lembro aqui. de muita coisa que ele perguntou, essa coisa normal. Mas nessa época já tinha todos os filhos? Tinha. Tinha. E a O mais idade? velho tinha 9, eu acho. 8 para 9 anos. Nossa, muito Acho que novinho. não. Era 9, 8, 7, 6 6 e e 3. 3. Os filhos. Por fim, lá para as 18h30, o telefone toca. 1h30 depois, você É. já faz infartando, recebe a ligação. E aí é o presidente Monson. Ele era conselheiro da primeira presidência. E ele falou, presidente Araújo, como está? Aí eu falei, olha, para falar a verdade, eu estou angustiado. Nervoso. Porque eu não sei de nada que está acontecendo. Ele falou, não preocupa. É que nós estávamos debatendo aqui alguns assuntos importantes, mas o senhor está lhe chamando para presidir uma missão. Assim, papum. Ele era profeta, né? Ele podia fazer isso. Ele não era profeta, ele Não era era, não, conselheiro. era É, apóstolo. conselheiro. E eu, Tá. você aceita? Eu, Uhum. eu travei, né? Eu sou Aí ele mesmo. falou, e, a propósito, você não quer saber para onde você vai? Tô travado, presidente. Ele falou, você vai presidir a missão Portugal-Lisboa-Sul. Até então, nenhum brasileiro tinha sido chamado para presidir nada fora do país. Nenhum. E nem com 35 anos. Nem com 35 anos. E nem com 31 anos. Pois é. E aí eu fiquei... Aí eu disse, presidente Bonso, tem um problema. Aí ele falou assim, segunda-feira começa o seminário de presidente de missão. Isso era Isso sexta-noite. foi estressante. Segunda-feira começa o seminário de presidente de missão. Estejam aqui. O que aconteceu com o Aqui, outro Estados presidente? Unidos? Ele estava com a esposa doente. Lá tinha o presidente de missão que estava com a esposa doente. Tá. Ele estava só um ano servindo. E a E esposa a já esposa tinha tinha ido ido embora para os Estados Unidos. Tinha passado Muito por doente. cirurgia. E eu estava sendo chamado para substituir esse novo presidente. Não, e outra coisa, que eu não sei se tu pegou, amor, vem para aqui, o treinamento é aqui Estados Unidos. Ou seja, Ou Era seja, sábado tava- e domingo, na Sexta. segunda tá lá. E era sexta-noite. e nós não Aí eu tínhamos disse, passaporte, presidente nem Monson, visto. eu estou com um problema muito grande. Desde lá ele Ele falou tem o quê? sempre visto. Eu estou sem visto e meu passaporte Venceu. está vencido. Aí ele falou assim, não é problema. O senhor vai abrir as portas Ele até disse. segunda-feira. As portas serão abertas, e foi mesmo. Até segunda-feira. E desligou o telefone. Nossa. e te eu- deixou com a notícia e foi embora. E acabou. Eu virei para o Ana Christian, que estava sorrindo, né? Aí disse assim, então você está sem visto. E eu falei, sem passaporte. Ele falou, acho que podemos tentar resolver isso agora. E tem mais 5 meninos, viu? Tem mais 5 meninos pra resolver, fora eu e minha esposa. Ele foi para o setembro e deixou eles, né? Porque não tinha quando como. for para o seminário, deixamos ele, depois Deixou uma voltamos, pegamos e pessoa fomos para pra ficar Portugal. com ele. O problema Mas foi aí- a gente se organizar tudo. Aí o Jorge J. Cristo ligou, nós estávamos naquela estaca, e o presidente da estaca era o presidente Guido. E ele era um delegado da Polícia Federal.
Então ele ligou, presidente Guido, eu estou aqui na sua capela, aqui na sua estaca, mas estou com um pequeno problema. Você pode vir aqui? Aí o presidente Guido, sim, vou já estar aí. E aí o presidente Guido, mais 20 minutos depois, meia hora, chegou. Aí disse, olha, o presidente Araújo acabou de ser chamado para presidir uma missão e ele tem que estar nos Estados Unidos segunda-feira, mas o passaporte dele está vencido. O que é que nós podemos fazer por ele? Aí o presidente Guido olhou, disse, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí pensou um pouquinho, deu 2 telefonemas, voltou e disse, ok, nós vamos te dar um passaporte diplomático. Temporário, era. Temporário, que vale por 3 meses só. Não é suficiente para você ir lá, volta e resolve. Eu falei, tá bom. Ele falou, por favor, me dê seus documentos. O RG, temos para ele. Só tínhamos Aí ele falou assim, a sua reservista? Eu falei, está em Fortaleza. Tá bom. Certeza do casamento? Eu falei, está em Fortaleza. Não ia trazer nada disso, ninguém falou nada, né? Nada. Aí ele falou assim, ok, você tem fotos? Eu falei, não. Aí ele falou assim, nisso nós saímos de lá e fomos para a sede da Polícia Federal com ele, né? Aí ele chegou lá, chamou um outro pessoa da Polícia Federal e falou assim, olha, pega esse casal, vai na rodoviária e bate foto tamanho passaporte, naquela época eram umas fotonas assim, né? 5x8, sei lá, 5x7, 4x7. Bate foto com eles e volta. O rapaz pegou a gente, foi para a rodoviária e batemos foto naquelas máquinas lambe-lambe. Sabe aquela máquina? O cara joga um pano assim. Era a única coisa aberta. Era uma coisa aberta. Nossa. Porque já era 9 da noite. Nisso, eu tinha comprado passagem para voltar às 8 da noite. Para Fortaleza, já tinha perdido o voo, né? Aí, pum, batemos a foto. O rapaz revelou na hora. Voltamos lá. Eles fizeram 2 passaportes para nós, temporário. Nos deram o passaporte. Aí eu disse, e agora? Eu disse assim, e o visto? Ele falou, aí o problema é seu. Eu consegui os passaportes. Agora, visto, naquela época morando em Fortaleza, você consegue visto, você ia para Recife para pegar o visto. Mas eu tinha que estar em Estados Unidos na segunda-feira, isso era sexta-noite. E ele tá falando de final de semana, né? É, Que final de semana. Não abre, né? Aí eu Teoricamente. disse assim, tá bom. Aí eu fiquei pensando, falei, tá bom, vamos embora, tal. Fomos para o aeroporto, compramos a passagem, outra passagem, Pra voltar. voltamos para Fortaleza. Chegamos em Fortaleza, já era 5 horas da manhã. Eu tinha uma aula às 6 horas da manhã. Eu fui dar minha aula, Desbaratinado. totalmente perdido. E aí, lembrei-me que o presidente da missão Rio de Janeiro era o Orville Onday Jr., um americano Nosso que morou em amigo. Fortaleza há muitos anos. E ele era um homem assim maravilhoso. Ele era o presidente da missão Rio de Janeiro. Eu falei, olha, para ir para Recife vai ser mais problemático. Eu vou para o Rio, porque do Rio, se eu conseguir o visto, eu já viajo para os Estados Unidos. Liguei para o Day, eu estou com problemas assim, você pode me ajudar? Primeiro você deu a notícia. Dei a notícia, fui chamado, tá, estou com esse problema, você me ajuda? Ele falou, rapaz, o meu conselheiro trabalha na embaixada. Não. O presidente Monson falou. Que o Falou. senhor E ia as dar um portas jeito. iam ser abertas. Aí, o conselheiro dele, ele falou, tá bom, eu peguei um avião no domingo, fui para Recife. Rio de Rio de Janeiro. Janeiro, Rio de Janeiro. Cheguei lá, o Demi me pegou no aeroporto para casa dele. Segunda-feira de manhã cedo, esse conselheiro da missão me levou para a embaixada. Esperamos um pouco lá. Ele falou, agora eu vou te botar na frente do cônsul. Aí, meu amigo, o resto é contigo. Eu não posso fazer. Eu só posso colocar na frente do cônsul. E aqui tem um milagre que o presidente Monson falou. Chegamos, sentamos na frente do cônsul lá. Ele falou, o que você deseja? O Phillips aqui disse que você queria um visto para os Estados Unidos. É só preparar e entrar. Eu falei, não, mas isso leva mais de uma semana. E eu preciso estar nos Estados Unidos hoje. Ele falou, impossível. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Eu fui chamado para presidir uma missão assim e tal. Eu expliquei tudo para ele. Ele falou Mas assim, primeiro ele falou. você está em solo americano. E aqui não tem jeitinho brasileiro, não. O cônsul falou. Entre com a papelada como todo mundo faz.
Mas o senhor não entendeu, eu preciso de um milagre. Ele falou, entre com a papelada, como todo mundo faz. Mas o que você vai fazer mesmo em Portugal? Eu falei, olha, eu vou para Portugal porque o senhor é presidente de missão. O senhor conhece a igreja? Eu conheço. O senhor conhece, já viu os missionários? Sim, já vi. Pois é, eu vou lá para... Esses missionários são chamados de grupo de missão. E um homem é chamado para cuidar deles. Eu vou lá para cuidar desses missionários. E ele falou, inclusive eu tenho um grande amigo meu que morava na minha rua lá nos Estados Unidos, que a esposa dele revezava com minha esposa para levar as crianças para a escola. Uma semana ela levava, outra semana minha esposa levava. Eles iam para... Inclusive, ele saía para fazer desse negocinho que você está fazendo. Eu acho que ele foi para Portugal também. Não é possível que era amigo do presidente da missão. Aí eu disse assim, qual é o nome dele? Aí ele falou, Douglas Holt. Eu falei, eu vou substituir ele. Não é possível. Aí ele falou assim, não pode. Você me explicou que há 3 anos. Ele só está lá há 1 ano. Eu falei, sim, mas a esposa dele adoeceu terrivelmente, está já nos Estados Unidos no hospital, e eu tenho que ir para lá para poder ele ir para os Estados Unidos para poder acompanhar a cirurgia da esposa. Ele parou, olhou para mim assim, Merinho! Gritou, aí veio aquele cantor fardadão, entrou lá na sala, aí pegou nosso passaporte. Merinho, providencia 2 vistos aqui agora. Caramba. O cara foi, voltou 10 minutos depois com os vistos pra gente. Me entregou, né? Quando eu olhei, aí eu olhei para ele e falei assim, mas isso aqui é um jeitinho americano, né? Você não foi ousado. Eu falei, esse é um jeitinho americano, né? Ele começou a rir, disse assim, vá correndo para o meu amigo poder voltar para a América. Vá correndo. Nossa. O presidente Montes falou, não preocupa, o senhor vai abrir as portas. Que abriu mesmo, foi um Com a milagre. chance, com a chance disso acontecer. É verdade. Não tem, é mão de Deus, completamente. Completamente. E aí, compramos a passagem, segunda-feira à noite, voamos para os Estados Unidos. Na terça-feira à tarde, entramos no setembro, já atrasados, né? Mas Eu acho que, tava eu lá. acho que vocês estavam bem dia atrasado. adiantados, É. sendo chamados na quinta, na É. sexta. E aí, para encerrar o milagre, eu e ela entramos, nós estávamos descansando, eu não dormia já 3, 4 noites direito. Eu estava assim, tem até a foto que saiu na Lerrona da gente e tal. Tudo O cansado Tetinil, com a aquele gente com os negócio. fones de aqui. ouvido lá, por causa da tradução, porque Vocês tudo têm é em essa inglês. Temos. Consegue mandar pra gente? Consigo. Se consegue. Legal. Aí eu estava assim, ó, né? Os fones de ouvido lá e tal. E quando nós entramos, quem estava falando era o Elder Perry, Elton Perry, o apóstolo. E o Elder Perry disse, até 1 minuto atrás, nós éramos 98 presidentes de missão. Agora, 97. Agora somos em inglês, né? 98 presidentes de missões. Bem-vindo, presidente Araújo. Você está atrasado. Nem te conto, presidente, nem te conto, Elton Perry. Não, Nem te conto o que não. aconteceu. Ele mesmo contou. Aí todos os presidentes de missão fizeram assim. Uou, Como é que o cara chega atrasado como é para o que seminário? chega? Todos olharam assim com a gente com aquela cara assim, estranha. Aí ele Você falou, antes que assim, julguem hoje- mal. E a gente... Obrigado, Elder Perry. Aí eu depero, antes que vocês julguem mal Casal Araújo, Antes de julgar mal o presidente Araújo, ele falou, quando é que você foi chamado para demissão, cara? Ah, fui chamado em setembro. E você? Ah, fui chamado em outubro. E você? Fui chamado, tal. O presidente Araújo foi chamado sexta-feira à noite. aí Aí só- todo mundo lá. Triste sem passaporte. Agora a vida de vocês é uma aventura, né? Ah, completa. São altos e Ok. baixos, assim. Essa daí foi bem alta, né? Não, foi totalmente milagre. Um milagre. Vamos voltar um pouquinho Tá bom. no tempo e te Aham. trazer para a juventude? Vamos. Para o episódio mais famoso dessa igreja. Ah,
Mas você tem que dar a palhinha do que é o episódio Eu para vou poder dar. deixar o Fernando contar Sabe a por história. que eu vou dar uma palhinha? Porque todas as pessoas que eu falei, ontem nós tivemos o serão com vocês, e eu até brinquei com a Cidinha que eu vendi ingresso. Falei, Cidinha, eu falava da história, eu vendi o ingresso. A pessoa falou, eu quero ir. E hoje eu tava falando com uma amiga, e eu falei assim, não, hoje eu vou entrevistar um casal que ele, aí contei um pouco da história, ele foi resgatado dentro da água pelo bispo Do mar. dele num domingo dentro do mar. E ela falou, eu conheço essa história. Eu falei, mas todo mundo conhece essa história. Não só os brasileiros. Vamos voltar. Quantos anos você tinha? 17. 17 anos. A gente queria com detalhes. Ó, eu tô até aqui com a pipoca já, ó. Esperando aqui com detalhes. E Cidinha, vocês já se conheciam nessa época? Já nos conhecíamos. Porque vocês têm uma diferença de idade de 4 anos, você tinha 17, Cidinha tinha acabado de ser batizada. Recentemente. É? É. Tu já tinha se apaixonado. Eu estava entre os 17 e os Não, 18 não. anos ali. Entre os 17 e 18 anos. Né? Tá, conta pra gente com detalhes, igual você contou de como vocês foram chamados presente de missão. Tá bom. Na realidade, eu entrei para a igreja com 9 anos de idade. Fui o único membro da família. Né? Frequentei a igreja 2 anos, e aí minha mãe autorizou eu ser batizado quando eu tinha 11. Tinha aquele negócio que americanos estavam para sequestrar as crianças no Brasil e tal, então minha mãe... Tinha sempre uma invenção, né? sempre uma invenção. Sempre invento história. Então, depois de 2 anos frequentando a igreja, chegou um missionário muito bom lá, de Dom James Norman, e ele convenceu minha mãe a autorizar meu batismo, e ela autorizou. E eu fui batizado aos 11 anos. Então não parece, né, olhando para mim, eu ser cara velho aqui, mas eu fui diácono, fui mestre, fui sacerdote, passei por todas Tem uma as... história, né? Tem uma história. Foi da Fiz a primária, Foi da primária. tinha o estandarte, colocava todos os pingentes do antigamente era estandarte, assim, tinha um né? estandarte antigamente enorme, né? Bom, eu morei a vida toda em Fortaleza. E no meus 17, 18 anos, na realidade tudo começou lá nos 15 anos. O meu irmão, ele me deu uma prancha de surf de presente, quando eu fiz 15 anos de idade. Eu nunca tinha surfado, mas ele me deu uma prancha de surf. Eu morava em frente à praia. Eu saí de casa, atravessava a avenida, estava o mar ali. E aí eu comecei a surfar, aprendendo, levando os tombos e tal. E foi indo. Quando eu estava com 17 anos, já tinha melhorado Já? bastante. Melhorou, né? Naquela época, a igreja funcionava de manhã e à de noite. tarde. À noite. À noite. Você Que ia era de... separado, né? A primária. Na primária era dia de semana. Ah, E à Sociedade noite de era Socorro, sacramental. dia de semana. De manhã era Mas de escola manhã, dominical. exatamente, era escola dominical. E o E resto era sacerdócio. dia de semana. É tipo uma horinha E acabou. era 2 horas pela manhã Só essas coisas de e semana. 1h30 à tarde, Tá. que era sacramental. À noite era sacramental. Então a gente ia de manhã para a igreja, voltava para casa e ia à noite para sacramental. Mas eu comecei a surfar e tal. Comecei a ficar mais ou menos bom no surf. E as competições se dão quando? Final de Domingo. semana. Domingo. É, lógico. Domingo. E eu comecei, então, a faltar de manhã para ir para as competições. Ia só à noite para sacramental. Fui indo. Lá para os meus 17, 18 anos, eu já estava... Eu comecei a pontuar, já ficar ali entre os 10, os 20 primeiros colocados. Aí comecei a ganhar uma medalhinha aqui, uma medalhinha ali. E isso era entregue sempre à noite no luau, as medalhas. À noite. E aí o que aconteceu? Eu comecei a faltar à noite, quando tinha as premiações, eu ia à noite para poder receber, não ia para a igreja. E fui indo, deixei de frequentar a igreja. O irmão José de Souza Marques, esse é o nome dele, ele não, a história, o pessoal fala que era meu bispo, meu presidente de ramo, nada disso. Ele era o consultor dos rapazes. Ah, eu ouvi que era o bispo. Pois é, ele era Todo o mundo diz consultor isso. dos rapazes. O irmão José de Souza Marques foi chamado, então, para ser o consultor dos rapazes. E ele, então, fez uma relação de 9 jovens
que ele queria trazer de volta à igreja. Então ele fez a relação de sacerdotes, o conselheiro dele ficou de um mestre, o outro com diáconos, e foram trabalhar a sua listagem. Por uma razão que eu desconheço, quando ele fez a lista, eu fui o primeiro da top da linha dele. Então, era um homem persuasivo demais. Ele começou, então, a convidar. Ele passava o dia de semana, vamos para a igreja, tal. Eu nunca ia. Um certo domingo, eu estava dormindo em casa, tranquilo. Ele chegou à porta, bateu. Minha mãe atendeu. Minha mãe não era membro na época, se tornou anos depois. Não era membro, mas era simpatizante da igreja. Ele chegou e perguntou, cadê o Fernandinho? Minha mãe falou, está dormindo. Ele falou, eu posso acordar ele? Minha mãe, pode. E ele entrou, foi no meu quarto e me acordou. Fernandinho, vamos. Você está atrasado, vamos para a igreja. Eu falei, irmão Marques, não posso ir, eu tenho um compromisso hoje. Não, vamos. E ele era muito persuasivo. E me enrolou e me levou para a igreja. Domingo seguinte, meu Marcos novamente chega em casa, faz a mesma coisa, me tira da cama e me leva para a igreja. E foi assim no terceiro domingo, e foi assim no quarto domingo. Aí ele falou, no quinto não me pega mais. Não me pega, não vou mais. Não vou. Não vou. Não vou perder. Não vou. Não Então eu falei, como a escola me começava às 10, eles sempre chegaram em casa por volta das 9. Eu falei, eu vou sair de casa às 8. Ele não vai me pegar. Então, no domingo seguinte, eu me levantei cedo, peguei minha prancha de surf, abri a porta de casa para sair, estava lá o irmão Marcos lá fora, sentado no capô do carro dele, era um Gordini. Vocês não sabem o que é isso, né? Não. Imagina o que é. O carro dele era um Gordini, ele sentado lendo as escrituras, e aí o que aconteceu? Quando eu saí lá fora, ele falou, ô, Fernandinho, que maravilha! Acordou mais cedo. Hoje podemos visitar outros jovens. Não, irmão Marcos, eu não posso, eu tenho um compromisso. Não, essas não são as roupas da igreja. Vamos trocar. Irmão Marcos, eu não vou, eu tenho meu livre-arbítrio. Ele falou, falamos sobre isso depois, vamos. E me levou para a igreja. E tua mãe, tranquilo, vai, Mãe leva o Fernandinho, ria. Só ria. Domingo seguinte, eu vou sair mais cedo. E eu saí às 7 da manhã. E ele estava lá fora, sentado no Gordinizinho, lendo as escrituras. Quando ele saiu, hoje dá para visitar mais 3. Maravilha, Fernandinho, vamos. Irmão Marcos, eu não vou, irmão Marcos, eu não posso, eu tenho um compromisso. E me levou para a igreja. O que será que passou na cabeça dele, né? Era maluco ele. Era maluco? Era maluco. Mas como Não, diz- eu acho como que ele diz- decidiu que tinha que levar ele para a igreja de volta, que Como era um dizia meu jovem. sogro, essa igreja dá um doido, Tá né? doido. E ele era um grande líder. E o que aconteceu? Era maluco. Eu falei, chega, não vou. Semana seguinte eu falei, não vou. Eu vou dormir na casa de um amigo. Não vou para a igreja. E falei com a mamãe e fui dormir na casa de um amigo meu. Não sei como se passou, mas ele chegou lá em casa, deve ter perguntado por mim. Minha mãe disse que eu não estava. Ele perguntou qual é a praia que ele costuma frequentar. Minha mãe falou, aqui é a praia. Ele apontou a praia do Ideal, que era a praia onde eu pegava o surf. E eu disse, tá. E eram 10 da manhã. 10h30. Praia linda, sol maravilhoso. Todo mundo sentado, conversando. E de repente eu vi todo mundo olhando assim, para um lado. Eu olhei, lá veio o irmão Marcos. Paletó, gravata, Ele era gordinho. sapato, andando na areia em minha direção, me procurando. Um Falei, calor. não acredito que esse homem está aqui. E a vergonha? Vou mergulhar. Corri para a água. Aquele Nem levei a prancha, só corri para a água. E fiquei no mar. E ele me procurou até que ele me localizou. Quando ele me localizou, ele começou a gritar, Fernandinho, Fernandinho. E a vergonha? Eu imagino o Fernando tava só com os olhinhos assim, Não. do lado da água, assim. Cada vez que ele me chamava, eu mergulhava e saía em outro lugar na praia. E aí uns amigos meus estavam na água comigo e falaram assim, Fernando, estou te chamando. Eu, não é para ele me ver, não. E de repente ele parou de chamar. E eu, opa. Foi embora. Desistiu, Pô, finalmente. desistiu. É. Aí eu estou lá tranquilo e de repente só sinto uma mão no meu ombro.
Ele entrou na água. Fernandinho, Eu olho para trás, irmão Marcos. Paletó, gravata, água até a altura do peito. Você está atrasado. nossa. Eu disse, irmão Marcos, eu não vou. Eu não tenho nem roupa para ir. Ele falou, estou no carro. Ele pegou as minhas roupas com minha mãe. Minha mãe me traiu. Fez uma parceria, uma dupla ali com o irmão Marcos e ajudou. Estava no carro. E aí, naquele dia que eu saí da água com ele, o Espírito foi muito forte, me tocando. Eu disse, esse homem me ama mesmo. Naquele dia, eu voltei para a igreja. Mas ele não só me levou para a igreja, ele fez com que todo mundo me recebesse com alegria. Ele organizou atividades. Ele fez para me dar aula de surf para os outros jovens. Ele organizou de uma maneira que eu me senti Bem-vindo. bem-vindo e útil. E aí, naquele dia em diante, eu nunca mais faltei à igreja. Então, por causa do irmão Marques, você perguntou nos meus chamados, eu pude fazer a missão. Graças ao irmão Marques, eu pude ser presidente de estaca. Graças ao irmão Marques, eu pude ser presidente de missão. Graças ao irmão Marques, quando eu voltei na missão, fui chamado representante regional dos 12 apóstolos, que hoje é 70, mas naquela época era chamado representante regional dos 12 apóstolos. Depois, eu nunca tinha sido bispo. Depois que fui desobrigado a representar os 12 apóstolos, fui bispo e servi 3 vezes como bispo, em 3 cidades diferentes. Depois, fui conselheiro de estaca, mas novamente. Depois fui chamado 70 de área. Depois de servir, fui chamado conselheiro no CTM. Depois fui desobrigado, voltei a morar em Fortaleza. Fui chamado bispo de novo. Conselheiro de estaca e tenho chamado de selador do templo hoje. Legal. Então, o irmão Marques, ele não só me trouxe de volta. Na lista dele havia 9 jovens. Ele conseguiu trazer de volta 6 dos 8. Dos 9. 4 fizeram missão. 2 de nós nos tornamos presidente de estaca. O irmão Marques era um homem que tinha a visão de Deus. Eu não sei o que ele viu em mim, ou por que ele investiu em mim. Eu fui que dei mais trabalho a ele. Mas ele realmente é um homem de Deus. Eu tenho muito amor. Você até deve conhecer o irmão dele. Sim. O filho dele. O filho dele, sim. O filho dele, o Alain. Né? É. Então ele era um homem assim, de grande expressão, de grande dedicação. E as pessoas dizem, seu bispo foi lhe resgatar. Eu sempre digo, ele foi um bispo para mim, mas ele não era meu bispo. Ele era o consultor dos rapazes. Um homem consagrado. É interessante ouvir essa tua experiência, Fernando, porque muitas vezes a gente falando sobre o ambiente da igreja, né? A gente vê muitas oportunidades de serviço e muitas vezes as pessoas esperam ter um determinado chamado para poder fazer certas coisas, ou tem aquele desejo grande de poder assim, se eu fosse o bispo, se eu fosse para ainda estar. Não. O que o Senhor lhe chamou hoje, ele espera que você use o seu conhecimento, seu talento, sua força para servir alguém. É verdade. Exatamente. E como o irmão Marcos fez isso com vocês, o efeito para ele, quer dizer, para você, para aqueles outros jovens, foi por geração, né? Olha vocês hoje casados, com toda a experiência que vocês tiveram dentro do Evangelho, as pessoas que vocês puderam servir, ajudar, orientar, por causa de uma ação de um consultor dos rapazes que desprendeu do seu tempo, talento para servir ao Senhor. E quantas pessoas se filiaram à igreja, né? Ele foi missionário. Quantas Muitas pessoas, como a igreja cresceu por meio de vocês, né? E muitos outros. Por exemplo, você me perguntou dos filhos, eu não respondi. Eu tenho 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. E tenho 17 netos, né? E todos são da igreja. E muito vai. O primeiro neto já fez missão e muitos outros vão, espero. São 3 meninos. E aí vai passando.
Aquele trabalho que ele fez vai passando de geração em geração. Né? E os nossos 3 meninos fizeram missão também. Olha só, Todos quanto três. já foi feito, quanto é uma linha que a gente não consegue assim medir, Não, não né? dá. Não dá. Vai espalhando. E a tudo isso. famosa frase dele, né? Você está atrasado. Você está atrasado. Exato. Você está atrasado. Nossa, é de parar e pensar na nossa vida, né? Sim. E a história tornou-se Como estamos. conhecida porque foi o Elder Arnold que, Elder Arnold. que Elder Arnold. compartilhou. Ele, na realidade, aconteceu de uma maneira interessante. O Elder Arnold, eu estava morando em Curitiba, eu era um bispo, e um dia o Elder Arnold chegou em Curitiba para fazer alguma coisa da área, e ele foi na minha ala, não sabia que ele ia. Ele foi na minha ala, assistiu a ala, minha ala era muito forte, uma ala grande, uma frequência de mais de 250 pessoas, assim, muito forte mesmo. E ele assistiu a ala, ele gostou muito da ala. Dali ele viajou lá para o Rio Grande do Sul para fazer um tour de missão na missão do Sávio Linhares, que vocês conhecem. Sim, sim. E ele comentou com o Sávio e disse, olha, estive lá em Curitiba agora, conheci uma ala muito interessante lá, o Bispo Araújo e tal. Aí o Sávio falou, é meu amigo de infância. E aí o Sávio contou para ele a história. Então, Sávio também Está envolvido, tá ele é envolvido. cúmplice do É negócio. cúmplice do negócio É. aí. É. O Sávio contou para ele. E aí, quando ele voltou do tour de missão, ele passou um e-mail para mim dizendo assim, lembra de mim, eu sou Elder Arnold, estive aí na sua ala, eu ouvi falar do seu resgate. Você podia escrever essa história para mim? E pode fazê-la em inglês, por favor? Não, inglês não é. Aí eu só li a comissária e falei, não fiz Passou nada. pra minha filha fazer. Fiz nada. Passou 2, 3 dias, Essa ele mandou depois. outro e-mail para mim, dizia assim, e a história? E eu ainda não fiz nada. Daí ele mandou um terceiro e-mail, irmão Araújo, eu preciso da história amanhã cedo, isso era à noite. Me mande a história hoje. Aí falei, Aí eu acho que eu falei, me tenho que lasquei mandar. agora. Rapaz, Você o povo só pediu me pede as para coisas de minha filha última hora, Raquel né? para traduzir, né? Aí eu pra mim? chamei minha filha Raquel, que professora de inglês e tal, disse, Raquel, vai, senta aí no computador, deixa eu contar a história. Ela escreveu tudo, blá, 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 e aí mandamos um e-mail para ele. No mesmo dia, ele retornou, pedindo mais informações adicionais. Nós mandamos para ele. Passou umas 3 semanas mais ou menos, ele falou, ligou para mim e disse, irmão Araújo, você pode me fazer um favor? Eu falei, diga, Darmos, você podia pegar um jovem de sua ala e ir até o mar e bater umas fotos de uma representação do seu Ele resgate? pediu o filho primeiro. Pega o seu filho e vai. Eu falei, Darmos, está difícil, porque eu estou com 2 filhos na missão e o outro está no exército. Né? E meus filhos são tudo maior do que eu. Não dá para fazer uma representação. Pega um jovem da sua ala, você é bispo, vai. Isso é Aí eu fácil. peguei um sacerdote da minha ala, viajei, porque Curitiba não tem Não mar, tem praia. né? Fomos até Matinhos, e lá, Matinhos, que é uma praia que fica 2 horas de distância, era inverno, frio. Levamos uma prancha de surf, e aí teve uma pessoa que bateu as fotos, entrando, eu entrei de paletó e gravata e tal, fiz tudo aquilo. Ele foi de paletó e Conforme gravata. ele pediu, e mandei as fotos para ele. E aí ele depois pediu mais informações, eu disse, não, para que o senhor quer isso? Ele falou, eu quero dar um treinamento e eu pretendo usar essa história. Posso? Eu falei, não, pode. Mas o pessoal tem uma mania de não te passar a informação Não. completa, né, Fernando? E eu não sabia de nada. E aí estamos, Conferência Geral da Igreja, reunião do sacerdócio, hora de sábado à noite, não lembro agora. Estou lá sentado, assistindo, aí ele começa. O irmão José de Souza Marques, e conta a história. E eu fiquei, Fernando falou dele. eu não sabia que ele ia usar na conferência. Eu tinha os filhos de missão, os filhos da missão ficaram assim. É meu pai. Tá falando do meu pai, apareceu minha foto e tal. Mas foi tudo assim. Foi o sábio culpado dessa bagunça toda. Então, sabe, tem
E o Com irmão roupa no Arnold, vocês cartório. conheceram ontem, ele Sim, estava a lá. gente já conhecia ele um do homem- Brasil, né? Ele é Foi Um homem maravilhoso. 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 Um Inclusive, coração de eu tenho ouro. um vídeo dele aqui com você, abraçando. Eu vou vender baratinho. Um vídeo maravilhoso. Eu peguei o momento que ele foi andando com muita dificuldade até você. Ele tem muito amor pela família de vocês. Ele Ele é tem um muito homem amor extraordinário. pelo brasileiro. Ele ama o Brasil, ele ama os brasileiros. Muito legal. Eu queria aproveitar vocês para a gente trazer um assunto. O pessoal que tem participado conosco no podcast, a gente tem um foco na família, né? Eu ouvi a história de vocês, toda a bagagem, a experiência, tudo isso. Queria trazer um pouco agora para conselhos práticos, vamos dizer assim, do como pode ajudar as famílias que estão nos ouvindo, estão participando com a gente aqui hoje. Vamos começar. Eu não sei qual que era a pergunta que você ia fazer, mas quantos anos vocês têm 45. de evangelho Na igreja, na igreja? Eu tenho 51 a 52, eu perdi um pouco. Uma eu tenho vida, 60 anos Eu membro da tenho igreja. 50. Uma vida de Eu não ministração. sei se esse ano fez 51 ou 52, mas por aí. Eu tenho 60 anos que eu estou na igreja, mas de batismo 58. E de casados, 45. 45 anos. 45. Eu estava com essa informação. Pensando sobre isso, o que é que vocês têm percebido ser tanto sucesso nesses 45 anos? O que é que vocês têm vivido, coisas que vocês têm feito que tem ajudado vocês? Para mim, eu acho não perder o respeito. E respeito é muito importante, né? E eu acho que, às vezes, deixar para lá certas pequenas coisas que às vezes dão muito importância, mas não são tão importantes, né? Tipo o quê? Por exemplo, se a pessoa... Uma coisa que tu não gostou, eu penso, eu falei, sabe da coisa? Deixa para lá, eu só falo, eu não gostei. Deixo claro. Mas eu digo, sabe uma coisa? E muitas vezes, ele pedir desculpa mesmo, não ser nossa culpa. Eu acho que faz parte de ter um relacionamento, seja casal, ou seja na família, tudo. E continuar não legando para pequenas coisas. Eu já vi casais separar por coisas tão pequenas que não era necessário. Né? Casamento é renúncia. Eu sempre penso assim, sempre tenho dito aos jovens, casamento é um jovem rapaz com seus problemas, com uma moça com seus problemas, se juntam, os problemas dobram. Então, se eles não alicerçarem isso em algo maior do que simplesmente a atração, o amor, porque eu posso dizer com toda a sinceridade no meu coração, o sentimento que eu tenho por essa gatinha aqui é totalmente diferente do sentimento que eu tinha quando eu me casei. Eu amo ela. E eu comparo com aquele sentimento que eu tinha quando eu me casei, eu acho que aquilo não era amor, não. Não sei o que era, mas não era amor, não. Porque é um sentimento diferente. Completamente diferente. E ela falou, temos que relegar. Nunca dormi um com raiva do outro. O presidente Kim dava um conselho que eu amava. Ele nunca vá dormir com raiva e nunca responda com raiva. Se você está fora do seu normal, vá andar, vá caminhar, depois retorne e vá conversar. Então, isso é muito importante. Estávamos com o Aro Soares ontem, ele falando sobre relacionamento, ele disse que teve muitos casais que estavam se divorciando e separando. E os casais chegavam para ele e diziam assim, nós somos completamente diferentes um do outro. Aí o Aro Soares falou, e? Eu e minha esposa somos completamente diferentes uma do outro. Nós também. Nós também. E muito. Então, os opostos se atraem, né? O que ela gosta é diferente do que eu gosto. Mas aprendemos a gostar do que ela gosta, do que eu gosto, ou pelo menos, por exemplo, eu agora já sou mais tranquilo, mas como jovem eu era apaixonado por futebol. Tinha jogo dia de semana, eu deixava de ir para a faculdade, para uma aula, para ir para um jogo do meu time. Mas ela não gostava de futebol.
Mas ela ia comigo para o estádio. Ela levava a almofadinha, sentava, os tricôzinhos dela lá e o jogo rolando. E às vezes levava livro para ler. Minha mãe lia, ficava admirando. tô vendo. Aí saiu o gol, ela falava de quem é o gol mesmo? É do nosso time, ela perguntava. Entendeu? Ela torcia outro time, passou a torcer o meu time ao longo dos anos. Então, é renúncia. Não é? E só uma coisa, você perguntou que tipo de ideia. Eu visitava uma amiga que ela brigava muito porque o papel higiênico estava do lado errado. É mais fácil tirar e botar do lado certo. Pequenas coisas assim em casa, sabe? Por que ele bota desse jeito, joga a toalha, bota a toalha, explica que não é assim que deve botar para secar. E você pode conversar, né? Não só brigar, eu acho. Né? Sim. Então, a tolerância. Mas o segredo maior de todos no relacionamento, precisa entender, especialmente nós homens, que no primeiro dia ela está certa. No segundo dia, ela está certa. No terceiro dia, nós estamos errados. Pronto. O resto se Se resolve. fizer assim, tá fácil. E ontem você falou que mulher é o quê? É um livro, né? Vamos botar 2 aqui, ó. Para entender uma mulher, precisa do quê? Olha, precisa de muito estudo, porque a mulher... o manual para compreender uma mulher é muito grande. O manual para entender um homem é uma folha só. Esse é o primeiro capítulo. Mulher é difícil de compreender. Você precisa aprender o linguajar da mulher. Né? Quando você chega em casa e a esposa diz assim, estou enjoado do meu tempero. O que é que ela está dizendo? Na minha comida. Me leve para comer fora. Ela não pede para ir comer fora. Ela fala, estou enjoado do meu tempero. Não é? Ela fala, depois do jantar, ela fala, estou tão cansada. O que é que ela está dizendo para você? Cuida da louça. Para lavar a louça. Não é? Então, nós não dizemos, vamos comer fora. Não é? Para lavar a louça, nós somos direto. A mulher não é. A mulher é sutil. É muito sutil. Não é? Ela chega para você e fala, está vendo algo diferente na casa? Às vezes é na casa mesmo. Eu lembro, a primeira vez que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa, entrei e ela falou... Está vendo alguma coisa diferente. Está vendo alguma coisa diferente? Aí eu olhei para os móveis, ela mudou de lado e não vi nada. Ela falou, o meu cabelo. Tá tão lindo. Eu não tinha notado, cara. Uma vez eu Partindo mandei daí... botar um lustre que era redondo, assim, que ele tinha comprado há muito tempo e pedi para uma pessoa do prédio pendurar. Aí eu falei, ele quase bateu a cabeça, mas não viu. Então, quando ela fala para mim, tá vendo algo diferente? Eu falei, tá Obrigada. maravilhoso, que coisa linda. Ela fala, é um luxo. Eu falei, pois é, eu nem sabia. Mas estava lá o elogio. Então, mulher, elas são a obra-prima de Deus. Legal. O Senhor fez a terra, fez o homem, mas só depois que ele fez a mulher, ele falou, o trabalho está muito bom. Ele falou que o trabalho estava bom no primeiro dia, bom no segundo dia, bom no terceiro, bom quando criou o homem, mas quando ele criou a mulher, ele falou, está muito bom. Porque elas são top da criação dele. Legal. Falando sobre isso, Fernando, ontem também no Serão você falou sobre o relacionamento entre o marido e a mulher e tem que estar voltado para Deus, né? Uhum. E eu lembro que ontem você, entre um dos comentários, foi que temos que ter Deus em primeiro lugar. E eu acho que esse é um ponto interessante para a gente trazer hoje, porque talvez algumas pessoas tenham uma certa confusão sobre isso. O que significa, então, ter Deus em primeiro lugar acima da nossa família, por exemplo? E eu lembro que ontem no Serão mesmo, na mensagem, você falou assim, até me usou como exemplo, falando assim, Tiago, você ama mais a Deus do que sua esposa? André, você ama mais a Deus do que Tiago? Como é que isso pode acontecer nos nossos dias hoje? Qual é o benefício de ter isso tão claro em nossa mente? Qual é o plano de Deus? Nos dar imortalidade e a vida eterna ao Tiago, a Andrés, ao Fernando, ao Cidinha. Esse é o plano de Deus. Então, quando pensamos em um casamento, pensa em um triângulo. Pensa num triângulo. Na parte de cima do triângulo está Deus.
Nas duas bases estão o homem e a mulher. Está o Tiago e a Andressa, está Deus. Casamento normal, o casal procura se aproximar um do outro. E aí não há o fracasso no casamento. Porque o casamento correto, os dois caminham em direção a Deus. Como é que é um triângulo? Quando vocês chegam a Deus, o que acontece? Vão se aproximando. São juntos. Vocês estão juntos. Se tornam um. Então só nos tornamos um quando Deus está nesse relacionamento. Essa é a parte mais importante. Então, quando fiz aquela brincadeira, o mau mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e comparei você com uma coisa, ela com uma coisa, porque precisamos compreender que Deus é em primeiro lugar. Eu tive uma experiência interessante quando eu casei com ela. Quando eu voltei na missão, eu voltei muito assim, crente, seguir cegamente as instruções da igreja, os manuais, os que os líderes mandam. Eu me lembro que estavam no templo, íamos ser selados ali, e eu disse para ela assim, eu queria esclarecer uma coisa com você. Ela, diga, é que eu amo você, mas eu amo mais a Deus. E se algum dia você se tornar, ficar entre eu e Deus, não vai dar certo. Você lembra o que eu respondi? Lembro. Experimente você fazer a mesma coisa. Não, eu falei, eu também eu boto o Senhor Eu prefiro em cima Deus. de tudo. Eu prefiro Deus. Mesmo dele. E experimente você também atrapalhar meu relacionamento com Deus. Então, é isso. Deus está acima de tudo. Depois de Deus, aí sim. Família. Na terra, qualquer pessoa, nunca permitam que alguém fale mal da Andressa para você. Nunca permita que alguém fale mal do Tiago para você. Nunca. A sua melhor amiga, não permita. Defendam. Mesmo se ela estiver errada. Ele está errado, está na igreja, ele fez algo errado, está todo mundo atacando, você defende ele. Quando chega em casa, você fala, Tiago, vem cá, tu estava errado. Tu vai voltar lá domingo que vem, vai pedir perdão para todo mundo, vai mudar, porque tu estava errado. Eu estou do teu lado porque você é meu marido, mas você está errado. E aí você vai com ele lá para ele corrigir o que ele fez de errado. Mas sempre esteja do lado um do outro. Defendam um o outro. Não permite. Pai, mãe, irmão, tio, primo, avô, ninguém pode atacar o seu relacionamento. Isso é parte fundamental. Então, Deus vem em primeiro lugar. Como Deus está em primeiro lugar do que seus próprios filhos. Quando eu vejo pessoas na igreja dizer assim, Deus a família está em primeiro lugar. Eu digo, sim, só que a compreensão desse mandamento está errado. A família vem em primeiro lugar porque é em família que você, em primeiro lugar, faz a oração familiar. É em família que você ora, que você estuda as escrituras. É em família que você faz jejum. É em família que você paga seu dízimo. É tudo na família que você faz em primeiro lugar. Que ama o próximo. Né? Mas as coisas que o Senhor lhe orientou. Entendeu? Então sempre vai ser assim. Eu fico imaginando Ló. Lembra Ló? Quando o Senhor tirou ele da terra e mandou ele fugir. E a esposa dele quis fazer o quê? Ela voltou. Quando disse que ela olhou para trás, não é que ela ficou, olhou e congelou, não, é que ela voltou para a cidade. E Ló voltou com ela? Por que ele não voltou? Porque Deus é em primeiro lugar. Deus estava em primeiro lugar. Deus não mandou sair da cidade. O Senhor falou para sair. Deus não falou. Ele amava a esposa. Mas ele falou, sai. Então ele foi. Então, esse é o grande segredo. E aí, às vezes, eu vejo pessoas dizerem assim, mas a família é em primeiro lugar. E isso, às vezes, afastam até do reino ou da igreja. A igreja, o reino de Deus está em primeiro lugar? Está. Mas buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo será acrescentado. Agora você tem que ter sabedoria em fazer. Por exemplo, eu vou dar uma experiência própria. Eu era presidente de Saga na época, o elder Dave B. Haight. Dave B. Haight, o apóstolo, veio presidir uma conferência na minha estaca, lá em Fortaleza. Lógico, minha atenção toda está para o apóstolo ali, né? E aí, o que aconteceu foi que no
sábado à tarde, tem a sessão do sacerdócio, tal. E eu saí da sessão do sacerdócio, houve um intervalo ali, fomos dar um lanche para o Helder, para o apóstolo, e eu corri em casa para pegar ela e as crianças para a sessão de sábado à noite. Quando eu cheguei em casa, ela estava ajoelhada ao lado da cama, orando. Orando para que eu chegasse logo. Meu filho tinha tido um acidente e abriu a coxa. Chega a face para fora. Tinha né? gordura saindo, coitado. Gordura saindo da pele. E aí, agora eu tinha um desafio. Nós só tínhamos o carro. Eu tinha um filho que precisava ir para o hospital com ela e tinha um apóstolo na capela me esperando para uma sessão de sábado à noite. Aí eu liguei para meu conselheiro e falou, olha, explica para o Helder, o apóstolo, que eu só vou chegar talvez no final da reunião, porque eu estou indo para o hospital com um filho meu. Então aqui meu filho vem em primeiro lugar. Então fomos para o hospital, cuidar do meu filho. Quando já estava tudo direitinho e tal, eu voltei e cheguei. Cheguei lá e ainda estava no finalzinho da reunião. Eu entrei, sentei na reunião, o que estava falando era o apóstolo, e ele falou assim, irmãos, hoje aconteceu algo interessante. Você já viu alguém deixar um apóstolo esperando? Você já viu alguém que é um presidente de estaca faltar uma reunião de liderança com um apóstolo presente? E eu não sabia o que ele ia falar, eu fiquei murcho ali, né? Ele falou, hoje vimos uma expressão do que é o reino de Deus. O que era mais importante? Era ele cuidar do filho dele acidentado ou ele vinha aqui para ouvir um velho homem falar? Nossa, que experiência. Então, ali, ele me ensinou um princípio, fortaleceu um princípio da minha vida muito importante. É mais importante o reino de Deus. Eu tive um outro semelhante, que foi antes disso, ela estava em casa com febre, os meninos tudo agitado, e eu tinha uma reunião de liderança do sacerdócio que eu ia presidir e que eu ia falar. E eu fiquei, e agora o que eu vou fazer? Eu fui lá, dei uma bênção nela, dei uma bênção na minha esposa, disse, pai, cuida dela, eu preciso ir para a igreja agora. Eu fiquei em casa ao lado dela, não ia curar ela. Eu a abençoei e fui para a igreja. Fiz a reunião. Terminou a reunião, voltei correndo. Cheguei em casa, ela estava no fogão fazendo comida. Falei, o que foi? Eu não sei, mas depois que você saiu, de repente, eu melhorei. Então, você tem que saber o que é a prioridade. O reino de Deus vem em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar. Quando é emergência, assim diz. Você tem uma mutual na sua ala. Hoje é a noite da pizza! Mas a família já planejou antes. Que hoje era o dia que ia todo mundo para o museu. Ou ia todo mundo para o cinema. Agora, o que é mais importante? Ir para a igreja, para a noite da pizza, com todos os amiguinhos? Ou ir na atividade que a família planejou no cinema? Qual é o mais importante? A questão de maturidade. Eu vou para o cinema. E lá, você vai com sua família. Sim. Porque ali é uma atividade na igreja, não é, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ali o reino de Deus não está sendo abalado em nada. Não. Agora, é domingo. Seu filho quer demais participar do campeonato de xadrez. E aí você vai dizer, mas é só uma vez na vida. Mas qual é o mais importante? Ir na casa do Senhor ou ir para o campeonato de xadrez que só acontece uma vez no ano? Aí é o reino de Deus. Então tem que ter maturidade do casal, dos pais, para ajudar os filhos a entenderem o que é o reino de Deus e o que é a prioridade quando envolve sua família. A gente marcou um templo para os jovens. Eu sou presidente das moças da minha ala e o Tiago é conselheiro, então a gente está sempre envolvido, né, com os jovens. E o Tiago achou um horário, só tinha um horário para caber todos os jovens, 5 da manhã. 5 da manhã no templo, um batistério.
Eu não Não vou tinha. dizer que eu não sou uma pessoa diurna, não é isso, mas aí é madrugada, né? E a gente estava no conselho da ala e eu falei assim, não, gente, eu vou ser a primeira mãe a reclamar. Nesse caso, eu não sou nem a líder aqui. E seguimos, não tinha outro horário, era aquele horário. Então começava às 5 da manhã, então a gente tinha que estar no templo. 4h30. 4h40 eles pedem, É. mas era um templo que não era perto da gente. Daqui Não é para lá, longe, a mas... gente ia dirigir, sei lá, uns 25 minutos, vamos pensar assim. Ou seja, a gente tinha que acordar umas 4, 4 da manhã. pelo menos. Então, organizar os jovens e ir, né? E aí eu já saí dali chateada. Se eu, como líder, tô chateada, imagina essas mães, né? E eu não joguei essa chateação no grupo. Claro que não, porque eu sou a presidente das moças, eu tenho que ter compostura, né? E só uma família não foi. Nós temos a foto desse dia de templo e nós convidamos todos os pais que pudessem, que eles seriam bem-vindos. E é uma foto linda, é uma foto com todos os jovens, todos aqueles pais. No amanhecer, No praticamente. amanhecer. E quando eu entrei no templo, de última hora a gente descobriu que tinha que buscar a minha priminha, né? E a Gica, não, tem que buscar a Mel. Eu falei, tá bom, a gente parou, pegamos a Mel. Quando a gente entrou, os jovens já estavam sentados em volta. Eu queria muito saber desenhar, pintar, para pintar o que eu vi ali. Foi aquela coisa, isso para mim é o reino de Deus. Quando a gente olhou, a gente viu aquela visão, não era uma atividade que eles iam só comer pizza. Eles iam ali fazer a obra de Deus. Fazer com que o reino de Deus crescesse do outro lado do véu. E foi uma cena muito bonita. Quando acabou, a presidente da Sociedade de Socorro, ela estava do lado de fora, saiu com os jovens dela também, uma família bem grande. Tinha lanche para todo mundo, tinha donuts para todo mundo. E tinha uma coisa boa ali, espírito tão forte ali. tão forte entre os jovens. E quando o Thiago, né, e você também falou, Fernando, não era uma noite de pizza, que se o jovem faltar não E o vai poder. fazer Não diferença. Não vai fazer diferença. Mas aquilo ali faria diferença. Eu acho que ter esse discernimento é muito importante para um pai e para uma mãe terem esse discernimento. A gente passou por uma questão com a nossa filha que está na missão. Ela começou a ficar muito chateada com as mutuais. Porque aqui nos Estados Unidos, as atividades da escola são muito legais. Os jogos são incríveis durante a semana. Então, ela vinha questionar, não quero ir para a mutual, eu quero ir para o jogo. Os meus amigos vão jogar. E aí o Thiago falava, não, você vai para a mutual. A sua responsabilidade é ir para a mutual. E passou uma semana, e o segundo jogo, o terceiro jogo, e essa menina começando a ficar com raiva da igreja. Coitada, E o não era coisa gancho tão só importante. aqui era que a Mutual tinha suas variações, né? Então, para quem não sabe, a Mutual é uma atividade para os jovens da igreja, que acontece semanalmente. Então, tinha uma Mutual que era uma coisa muito focada ao lado espiritual. Tinha uma Mutual que era a pizza. Tinha uma Mutual que era outra bem preparada para um lado espiritual. Outra que era só ir lá jogar bola. Então, ficava alternando. E aí, na minha cabeça, por isso que é bom esse assunto, eu gosto demais, porque na minha cabeça era meio que ferro e fogo. Compromisso com o Senhor, mutual, vamos lá, tal. Mas então, eu não conseguia entender que havia diferença do que era a parte, vamos chamar assim, doutrinária, do que era o reino de Deus, para o que era uma coisa de programa. E eu não estava conseguindo ver essa diferença. E a Andresa, por sua vez, ela já, de novo, né, o manual dela muito mais preenchido, uma folhinha e tal, ela já captou e falou, opa, peraí, Thiago, vamos conversar. Eu chamei Thiago e falei, olha, ela tá ficando com raiva da igreja. Isso não é bom. Isso não é bom. Porque enquanto a gente tá aqui dentro de casa com ela, a gente vai obrigá-la a ir para a igreja. Mas quando ela não estiver mais em casa, ela vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, aquela igreja que não me deixava fazer nada, aquela igreja que não me permitia isso, lá. E aí a gente sentou com ela e falou, vamos entrar aqui num consenso. A igreja é em primeiro lugar, com algumas exceções, dependendo do que vai ser a mutual e dependendo de quem vai jogar, a gente vai permitir que você vá para o jogo. Aí ela ficou pensando, né? Ficou ali, ó, matutando. Falei, você não vai me enrolar. Você não vai toda semana achar que você vai
faltar mutual. E ela estava no 3º ano, no último ano do high No school. high school. É E o último ano multidão de de experiência. atividades, de experiências, é muito legal. Se no Brasil é legal, aqui multiplica por 10. Aqui é um negócio absurdo. Aí lá só pensa vestibular. Aqui não tem isso, aqui não tem É. vestibular. Então era muito intenso, muita atividade, muito passeio. E aí nós entramos num consenso com a Bela e nós conseguimos finalizar aquele ano de high school dela com sucesso. Ganhamos o troféu Joinha aquele ano de bons pais. E ela se formou no seminário, ela conseguiu se formar no seminário. O que também é diferente aqui. O seminário aqui é uma matéria da escola. E que para eles faltarem é muito fácil. E o último ano dela foi um ano bom. E foi um ano saudável pra gente também. Mas de abrir muitos olhos da gente. De falar, nossa, a gente não pode obrigar dessa forma. A gente tem que ser amoroso. E o evangelho tem que ser vivido em casa. E de aprender a ter um balanço, né? É. De ter esse equilíbrio Balanço. aí entre os dois mundos, né? De poder ajudá-los a compreender para que eles ganhem sua própria experiência, como Para também que eles assumir. possam ter esse discernimento, né? Porque eles também vivem no mundo, né? Ele tem que participar das atividades, porque faz parte da vida deles, né? E nunca mais vai voltar, né? Eu Não. sempre falo pros meus filhos, a adolescência acaba. Depois você vai ser velho pra sempre, cara. Não Vai importa ser se você tem... adulto. Depois Eu você tem amo, 20, mas você tem 100. Você vai ser velho pra sempre. Você vai ser mãe pra sempre. Você vai trabalhar pra sempre. Acabou. Adulto é isso daí. Essa é a vida de adulto. Não tem jeito. Então, a fase de aproveitar é agora. Mas a gente chegou num... O que vocês acham disso? Eu acho correto. Para mim, eu acho corretíssimo. Porque, por exemplo, a minha filha mais nova, ela queria aprender francês. Ela sabia inglês, todos meus filhos falam inglês fluente, só não nós. E ela queria fazer um curso de francês. Eu falei, ótimo, tem na nossa genealogia francesa. Então, nós fomos, botei na cultura francesa, ela começou a estudar. Só que o único horário que dava para ela não atrapalhar no estudo era à noite. E o seminário era à noite, às 7 horas. Então, algumas vezes, era não todo dia, mas ela perdia alguns dias de seminário e às vezes mutual. A professora foi me chamar a atenção. Eu falei, olha, irmã, pode passar, ela tem o manual, ela vai estudar as aulas que foi dado em casa, porque ela não vai, porque ela precisa, faz parte do estudo dela, ela precisa aprender essa língua. Ela quer aprender essa língua. E ela mora no Canadá, está sendo útil agora. Olha aí. Então, a professora achou ruim, por que ela está faltando e tal. Ela fez o semestre e tudo, nos próximos anos, ela deu outro horário, conseguiu terminar o seminário, fazer o seminário normal. Mas eu fazia ela estudar em casa. Ela os oscilou horários, entre... né? Tem que ter Igual um você fez sua balanço, filha né? com jogos. Ela, hoje é seminário, amanhã era o francês, no dia o seminário, no dia o francês. E era 2 vezes por semana só. Né? E Entendeu? ela não deixava o seminário de lado, ela só não Não. fazia naquele Ela horário, estudava em horário. mas ela casa. fazia em Não outro assistia horário aula, mas estudava em casa. e entregava o que precisava ser entregue. Então, eu acho que essa é É a tudo, sabedoria. essa é a sabedoria. E eu vou dizer para você, conheço muitas famílias que manter os filhos na igreja como se conduz um cavalo. Você coloca aquela, né, Venda. viseira nele aqui, e Viseira. ele só enxerga a frente, né? E depois, quando o cavalo tira isso aqui, ele se dispersa. E essas crianças, quando crescem, é tirada a viseira. E ele vê um outro mundo em redor dele. E aí se revoltam. Muitos fizeram isso. Porque faltou a sabedoria que vocês tiveram com o vosso filho agora. Com a sua filha que está na missão. Está na missão. Representando Cristo. E ela conseguiu com mutual, atividade e conseguiu. Então isso é muito importante. Você acha que esse equilíbrio, essa falta de equilíbrio, pode afastar um jovem da igreja? Com certeza. Conheço vários exemplos. Na minha família, eu tenho um exemplo. Eu tenho uma irmã que cresceu na igreja, muito devotada, muito fiel à igreja até hoje. Mas ela criou os filhos dela com uma rédea muito curta
e sem a opção de escolha para entender o mundo à volta deles. E hoje ela paga um preço muito caro, muito caro. Ela tem 4 filhos, 2 deles completamente fora da igreja, e não só da igreja, mas com raiva da igreja e dos pais. Então, o preço é muito caro. Lembra, ainda eles têm direito de escolha. Isso foi o Senhor que nos deu. O plano de obrigar as pessoas a fazer as coisas não era de Deus, era do inimigo, não é? Então nós temos que aprender a trabalhar. Mas temos que aprender que vocês são pais. Pais são os pioneiros. Pioneiros é quem vem à frente. E vem à frente porque os que vão vir depois têm que aprender com eles. E assim são seus filhos. Às vezes os filhos não entendem os pais. E não é... Eu vou colocar de uma outra maneira. Tem muitos pais que não são pais, eles são amigos dos filhos. Mais amigos do que pais. E amigo aceita tudo do amigo. Pais estão lá para ajudá-los, ser amigo deles enquanto eles são amigos de Deus. Se eles começam a sair do trilho, o pai diz, não, filho, eu te amo, mas não é por esse caminho. Tem que ter essa sabedoria, esse equilíbrio para poder ajudá-los a seguir um caminho equilibrado. Tudo na vida é um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, ou um lado ou outro, vai prevalecer demais e sempre vai dar o desnível, e o desnível leva à queda. Muito bom. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, Fernando, eu tomei uma decisão, talvez 3 semanas atrás, de que eu iria ler as Escrituras todos os dias, para o resto da minha vida. Esse é o slogan da minha escritura que eu estou lendo agora. E algumas pessoas me perguntaram assim, mas você quer ler em quanto tempo? O livro de Mórmon, a Bíblia, sei lá, qual é a sua meta? Eu não tenho tempo, porque eu quero ler as Escrituras todos os dias para o resto da minha vida. Vai ler quantos capítulos, quantos versículos? Não sei. É pessoal isso. Não sei, não tenho uma meta, né? Mas eu quero que os meus filhos me venham lendo. Isso é importante. Então, à noite, o Tiago já percebeu, eu boto meu óculos, né? Meu óculosinho, que agora eu já não enxergo, oficialmente velha. Coloco meu óculos, abro minha escritura e eu quero que eles me veem todos os dias para o resto da minha vida lendo as escrituras. O que isso vai causar na vida deles, impactar na vida deles, nós já sabemos que o exemplo ele vai arrastar. Sim. Então eu espero que com o meu exemplo de fazer isso todos os dias para o resto da minha vida, seja um impacto para a vida deles, especialmente para agora da Gica e do Gu que estão em casa, para eles estudarem as escrituras, para quando eles forem para a missão, eles estiverem mais preparados. E recentemente, a Gica não falava mais de missão. E recentemente a Gica voltou a falar de missão. E eu sei que é fruto da gente ir ao templo, eu sei que é fruto da gente ler as escrituras. Eles precisam ver como pioneiros, como pais. Eu nunca fui mãe, é a minha primeira vez sendo mãe. Então eu preciso ser uma versão melhor todo dia como mãe. Então se ontem eu cozinhava, fazia feijão de lata, talvez hoje eu possa escolher o feijão, né, e colocar de molho. Posso fazer um pouco melhor. Então é a minha primeira vez sendo mãe. É a primeira vez do Tiago sendo pai. Nós vamos errar muito, mas a gente, tendo o evangelho, a gente tem mais responsabilidade de acertar mais. Pioneiros vão à frente para preparar o caminho para aqueles que vêm atrás. Eu tenho um filho chamado Rafael, que é um dos mais doces que nós temos, um filho assim preocupado, liga muito. E nossa família sempre tivemos que estudar a escritura todos os dias. Mas quando os filhos estão na faculdade, estão trabalhando, isso fica um desafio terrível. Morávamos em Curitiba, então eu tinha... O primeiro que tem que sair de casa tem que acordar os outros para ler a escritura antes de saírem e fazer oração. E o Rafael é o que sai mais cedo. Ele tinha que sair de casa às 6 da manhã
porque ele pegava 2 ônibus para chegar no trabalho dele, que era fora de Curitiba, no município ao lado. E ele começava, 10 minutos, 5 minutos, vamos ler a escritura. E ele ficava com raiva, porque tirar os irmãos da cama no frio era uma briga. E às vezes ele estava na porta, a porta aberta, vamos, pai. Eu falei, não vai sair, vamos ler. Ele olhou para mim e disse, pai, isso é hipocrisia, pai. Isso é hipocrisia. Tudo bem, eu sou hipócrita, vamos ler. Um versículo, vamos lá, lê o versículo. Aí eu li o versículo, oração, vou fazer oração correndo, e ele saía. Várias vezes ele falou, pai, isso é hipocrisia. O tempo passou, ele foi para a missão. Na missão ele disse, pai, eu sou tão grato por aquela hipocrisia, que hoje eu posso dar um testemunho que eu li a Escritura todos os dias. Pai, obrigado. Desculpe chamar você de hipócrita. Somos pioneiros. Parabéns por decidir estudar. E eu sempre digo à liderança da igreja, aos pais, deixa a porta do quarto aberta. Seu filho tem que ver você de joelho orando. Seu filho tem que ver você lendo. Talvez algum filho vai dizer assim, isso é só para mostrar que ora. Não. Deixa pensar o que quiser. Deixa eles verem vocês orando. Deixa ele ver vocês lendo. Porque aí é que vai o grande exemplo no coração deles. Legal. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Cidinha, se você tivesse que falar uma frase para todos os nossos ouvintes hoje, o que você falaria? Sobre qualquer assunto? Qualquer assunto. Oh. Vai pensando, Fernando, ou se você já tiver... Eu tenho 2. Fernando pensa mas rápido, uma né? frase você está querendo judiar, né? Uma frase Pode só. ser um pouco mais, então, pessoal. Conselho, talvez um conselho. Mas para ajudar a Cidinha, deixa eu trazer uma coisa que Fernando, só um gancho aqui. Vocês conheceram meus pais, né? Então, eu lembro, tem coisas marcantes da minha infância e adolescência, minha família, que eu trago para minha vida, assim, eu tento trazer isso para os meus filhos da mesma forma. Meu pai, como o Fernando, sempre gostou da história, sempre gostou. E eu lembro das noites familiares, parecia que não tinha fim, que ele ficava lá e ele se empolgava. E minha mãe ficava, Abel, não é uma aula do instituto, deixa os meninos. Então, eram coisas que a gente viveu na nossa casa que eu hoje sinto uma saudade tremenda daquilo. Queria ter tido a oportunidade de ter essas conversas que nós estamos tendo hoje aqui por muito, muito mais tempo. Mas uma coisa que eu lembro era isso que você falou, Fernando, de ter a porta aberta. Quantas vezes eu vi minha mãe orando, meu pai orando, ele lendo as escrituras, ela lendo as escrituras, e no pior momento que eu estava, no maior desafio que minha irmã estava, sempre tinha uma palavra de conforto que nos levava de volta para Deus. Sempre. Independente do que era o nosso desafio, independente do que era o problema. Podia ser financeiro, podia ser emocional, podia ser físico, o conselho sempre nos levava de volta para Deus. Então, o que vocês têm falado, eu sei o que vocês vivem, porque eu vivi na minha casa isso. E eu não tenho dúvida de como isso fez a diferença na minha vida. O meu filho uma vez falou, eu não fiz de propósito, eu deixava assim um pouquinho, porque a porta abriu, sei lá. E eu estava orando realmente na cama, de joelho. Eu não vi ele me ver. E depois, ele na missão, ele disse que lembra de me ver orando e lendo as escrituras, e que isso ajudou ele na missão. E também o seminário, porque ele diz, mãe, aqui no CTM, dá para ver, ele veio para Provo, a diferença entre os jovens que fizeram missão e os que não fizeram. Fizeram missão, não, fizeram seminário. Desculpa, fizeram seminário. Porque eu levava, trazia de volta, né? Porque meu marido trabalhando sempre. E eu sabia que é importante, porque foi importante para mim o seminário. Então, oração familiar, reunião familiar para mim é tudo. E na família, se você quer manter sua família unida, ensinando, pelo exemplo, que o exemplo é muito mais forte que as palavras. Eu acredito nisso. Muito bom. Obrigado pelo conselho. Fernando, para a gente Eu encerrar. diria 2 frases. A primeira é, continue assistindo esse podcast, porque é maravilhoso. Não percam isso.
E divulguem para seus amigos, convide-os a fazerem parte desse momento extraordinário de liberdade de expressão. Segundo independente de qual seja a sua religião, se você é membro da Igreja de Jesus Cristo e os Santos dos Dias, se você é católico, se você é judeu, se você é... não importa. Todos nós acreditamos que existe um Deus. E eu quero convidar todos vocês a lerem o Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que a edificam. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo que fazemos em nossa vida, se não for em direção a Deus, é vão. Obrigado por esse convite. Vocês são um casal extraordinário. Me emocionei aqui, ouvi seu testemunho, vi a fé de vocês e a coragem. Fazer o que vocês estão fazendo não é fácil. Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Rolim, muito obrigada. Luiz Rolim, que é irmão da Cidinha e nos presenteou com esse momento. Próximo é você sentar aqui, tá? Você tá aqui assistindo a gente. Eu queria só fazer um pedido. Que quando vocês viessem aqui, o Rolim chamasse a gente para jantar de novo junto com vocês lá. A comida da Laurilene é muito boa. Pode ser? A gente pode ser amigo para sempre. Pode. Rolim, você pode intermediar essa amizade para sempre? Claro. Tá feito? Tá feito. Muito obrigada pela entrega de vocês, pelas Obrigada. experiências, pelo serviço prestado ao Senhor com tanta devoção. Nos sentimos assim, criancinhas ainda no serviço de Deus, ouvindo vocês falarem. Tem muito para fazer, né? Tem muita coisa para ser Nós feita. também, temos muito a fazer. Acho que foi Elder Holland que falou. A esposa tinha falecido, ele estava internado dessa última enfermidade que ele teve. Isso. E ele teve um sentimento, não vou lembrar agora se foi um sonho, um sentimento, mas que ele disse: eu tenho muito a fazer ainda. Se Elder Holland tem muito a fazer, Imagine, gente. se vocês têm muito a fazer, Tiagão, vambora. Acabou, encerra aqui, vamos trabalhar. Acabou. Gente, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora. Gostaríamos de ter parte 2, mas é só quando eles voltarem, depois de um outro jantar, entendeu? Quando eles vierem para cá de novo. Nós estamos muito felizes, com o coração muito grato de ter vocês aqui com a gente toda semana. É uma trabalheira fazer isso aqui. Mas a gente está trabalhando com muito, muito carinho. É uma trabalheira boa. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Bom. Tchau, tchau. Mua!